Bem, recapitulando aqui, pessoal, as últimas aulas, né? A gente finalizou a parte de dimensionamento, então, dimensionamento de condutores, a parte dos três primeiros, né? Dimensionamentos, que são os principais, são basicamente o dimensionamento por capacidade de condução de corrente, onde a gente fazia o dimensionamento baseado nas potências que cada um dos circuitos tem. Então, eu me baseio naquelas potências, uso ali alguns fatores de correção e faço o dimensionamento daqueles condutores, né? Baseado numa tabela que a gente encontra lá na norma e vai definir lá qual é o condutor e vai suportar ao máximo, vai definir uma tabela de capacidade máxima de condução de corrente. Então, eu vou escolher aquele condutor, o primeiro condutor que suportar a corrente do meu circuito. Basicamente, a ideia é essa. Para isso, como cada local em que vai haver a instalação pode ter temperaturas ambientes diferentes, pode ter uma quantidade de circuitos dentro do mesmo eletroduto diferente, eu vou ter que usar aqueles meus fatores de correção adequados, né? Depois a gente falou sobre o dimensionamento de condutores baseado na queda de tensão. Esse aí já diferencia um pouco. A questão não é baseada apenas na potência de cada um dos circuitos, mas agora também na distância das cargas até o quadro, né? Então, tem uma queda de tensão específica, a gente vai considerar 5% do quadro geral até a sua tomada final, até a carga final. Desses 5%, você tem a liberdade de escolher uma determinada queda entre o quadro geral e o quadro intermediário, né, o quadro de distribuição interna, e entre esse quadro de distribuição interna e as cargas e as tomadas de iluminação da sua instalação elétrica. Então, pode ser 4 no trecho, um no outro, 2 no trecho, 3 no outro, 3 e 2, ou 4 e 1 e 4, enfim, desde que a soma dê no máximo 5% de queda de tensão. A gente viu que também tem uma tabelinha específica que a gente pode utilizar, ou se quiser fazer na conta na mão, dá para fazer também, usando a fórmula expressa aqui nos slides no livro, né? Depois a gente falou do terceiro critério, que é a seção mínima. Então, independente do que o critério determinou, você tem que usar, do que os dois primeiros critérios determinaram em relação à seção do fio, a gente não pode usar condutores menores do que 1,5 para iluminação e 2,5 para tomada. Então, essas são as seções mínimas. Depois a gente falou sobre o dimensionamento da terra e do neutro, e nem sempre vão ser obrigados a serem iguais às seções das fases, mas para as nossas aplicações, com condutores relativamente finos, né, abaixo de 16 milímetros, para todas essas seções de fase, neutro e terra terão que ter a mesma seção igual à da fase, certo? Mas já fica ali um alerta, né? Se tiver um outro tipo de dimensionamento que não seja para dimensionamentos prediais, né? Pode ser necessário um condutor bem mais grosso e aí sim, dependendo das condições, ele pode ser um pouco mais fino do que os condutores de neutro e terra podem ser mais finos do que os condutores de fase. Depois iniciamos aqui a segunda parte com o dimensionamento dos eletrodutos, né? A gente viu aqui os tipos de eletrodutos existentes e vamos usar aqui, ó, 40% de espaço ocupado, é a área máxima possível de ser ocupada dentro de um eletroduto. Então, tem que fazer 60% livre e 40% no máximo ocupado. Então, basicamente, é pegar a área interna do eletroduto e eu só vou poder usar 40% dessa área. Vou pegar as áreas externas dos meus condutores, fazer o somatório de áreas aqui, vai caber, né, esse meu eletroduto no primeiro, esses meus
circuitos, no primeiro eletroduto que tenha 40% de área, né, capaz de suportar esses condutores internos a ele. Então, é basicamente isso daí, disponibilizar aqui os diversos condutores que a gente, de eletrodutos que a gente tem, de 3/8 até 2 polegadas. Para residências, geralmente, a gente usa mais os de 3/4 ou de 1 polegada. Se tiver uma coincidência muito grande de muitos condutores dentro do mesmo eletroduto, aí pode usar até algum mais grosso um pouquinho, mas geralmente 3/4 de 1 polegada é o padrão, a maioria de 3/4, dentro de 3/4 de polegada, dentro de uma residência, né? Vocês vão ver que vai dar mais ou menos isso pela quantidade de circuitos ali existentes. Em alguns casos, uma já é mais que suficiente. Aqui foi um exemplo, né, com... Ah, não, o exemplo é mais na frente, né? Aqui é a área do fio, calculou a área do fio aqui, e a área externa, né? Então, ela tem que ser 40, a área total dos fios, né, tem que ser menor, igual aos 40% da área máxima ocupada dentro do eletroduto. Aqui foi um exemplo que a gente fez com 3 circuitos, 2 com fase neutro, um com fase neutro terra, com os 2 primeiros com condutores de 1,5 milímetros quadrados e o terceiro, que é fase neutro terra, com condutor de 4 milímetros quadrados. Aqui deu uma informação do diâmetro externo, né? Lembrando que o diâmetro externo, ele logicamente vai ter uma área maior do que a área do cobre. Nessa área aqui, que a gente comumente reconhece os condutores, 1,5 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados, 25 milímetros quadrados, são áreas do cobre em si, certo? Mas aí o cobre é isolado, uma parte que pode ser PVC, EPR, XLPE, então a gente acaba ocupando uma área maior do que essa área aqui, determinada pelo cobre, né? Então, tem que ser calculado aqui, para você ter ideia, deu 1,5 milímetros quadrados e a área do fio deu 7,07 milímetros quadrados. Então, ele ocupa bem mais aqui do que essa áreazinha apenas de cobre, né? E aí você vai usar essa área total aqui, multiplicar pela quantidade de fios, então são 4 fios de 1,5, 4 vezes 7,07, 3 fios de 4 milímetros, 3 vezes 13,85. Foi isso que foi feito, deu 69,84 milímetros quadrados. E aí foi se procurar lá naquela tabelinha, né, o primeiro que suportaria essa área, né, nos 40% de fio de eletrodutos que podem ser ocupados, e foi o eletroduto de meia polegada, que foi o primeiro a permitir isso, né, esse 16 milímetros. Tem aqui, ó, de 16, tem até 84 milímetros quadrados, ele permite dentro dele. Ele tem 21 milímetros, ele tem 211 milímetros quadrados de área interna, os 40% correspondem a 84,49 milímetros quadrados. Então, qualquer área de fio menor ou igual a essa, ele suporta. Mas aí ele já fica muito no limite, né? Tem 69, quase 70. Qualquer circuitozinho a mais, provavelmente já ultrapassaria. Por isso que, geralmente, se usa já folgado, né? Eletrodutos de 3/4, que já permitem uma área bem maior de ocupação, ou até, em alguns casos, de 1 milímetro quadrado nas saídas dos quadros de distribuição, de 1 milímetro. E aí já fica para uma expansão futura, se houver necessidade, bem mais tranquilo para se trabalhar. E a norma também prevê uma obrigatoriedade de se informar qual a seção dos eletrodutos, certo? Aí você puxa uma linhazinha de chamada aqui, coloca aqui essa simbologia para identificar a seção e informa qual a seção do eletroduto. Geralmente, você vai informar vai dar esse tipo de informação para eletrodutos que estejam diferentes do padrão, né? Você pode botar na legenda lá em cima, dizendo, olha, eletrodutos com a seção de 3/4
de polegada não estão sendo identificados. E aí, aqueles que forem diferentes disso, que vão ser uma minoria, você faz esse tipo de simbologia para informar qual a seção desse eletroduto. E aí, o eletricista, o técnico, enfim, que for fazer a instalação, ele já vai saber qual seção utilizar em cada trecho, entre cada duas caixas para o eletroduto que ele vai colocar. Ok, pessoal? Tá dando para entender aqui? Isso foi uma revisão, né, do que a gente tinha visto antes. Vamos agora falar sobre a proteção, né? Em quais pontos a proteção vai poder impactar no dimensionamento dos fios, certo? Então, a proteção, ou seja, os dispositivos que vão ser acionados de forma automática. Então, a gente pode entender um dispositivo de proteção como um disjuntor, um fusível, como aquele dispositivo que um interruptor, similar ao interruptor da sala de vocês aí, do quarto de vocês, de uma lâmpada, só que quem aciona ele não é uma pessoa ali, um vigia que fica olhando quando os fios não estiverem mais nas suas condições adequadas, ele vai, então, e aciona. Ele é acionado de forma automática. E ele é sensibilizado pela ultrapassagem da corrente a valores ali nominais desses equipamentos de proteção, certo? Então, eu tenho um disjuntor de 10 amperes, quando essa corrente for ultrapassada, ele vai, dependendo do quanto for ultrapassada essa corrente, ele vai esperar um tempo e vai ser acionado, certo? Então, ele vai abrir sozinho, sem ninguém precisar chegar ali e acionar esse dispositivo de proteção. Logicamente, quanto mais distante da corrente nominal do dispositivo de proteção a corrente atual estiver, mais rapidamente esse dispositivo vai atuar, certo? Porque a interpretação que se tem é que quanto mais distante ele estiver, mais estarão sofrendo os meus condutores. E aí eles vão poder derreter, dependendo dos valores de corrente ali, muito rapidamente, certo? Vou colocar uns videozinhos de 5, 6 minutos, de uns experimentos um canal no YouTube bem interessante. Eu posso até rodar aqui mesmo durante a aula. Eu vi até essa semana esses vídeos lá do. Eu vou colocar aqui para você, já que eu estou falando deles, né? Eu vou compartilhar a tela para vocês ouvirem aqui. Tem um compartilhamento especial. Pronto. Aqui dá para vocês ouvirem. Pronto, esse canal aqui, o Electricity. Acho que nessa minha conta eu não estou nem inscrito para me inscrever. Pronto, esse daqui é um dos testes. Bom, esse aqui dá para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu botar o. Eita, eu acho que não dá para compartilhar. Como conseguir um Wi-Fi super rápido? Não, tem que apertar mesmo para vocês ouvirem. Vou botar esse daqui. Esse aqui ele fez um teste. Será que um fio rígido de 6... Sejam bem-vindos à Batalha das... Como é gerado neutro? Será que um fio rígido de 6... Não, dá um pause aqui. Nesse teste aqui, ele faz uma simulação, né, de comparativo, porque existem dois tipos de cabo. Aqueles condutores que são rígidos,
seja, que ele é formado por um único filamento de cobre, e os flexíveis, que são bem mais comuns de serem encontrados, que eles são, principalmente de fios mais grossos, eles são formados por vários filamentozinhos de cobre, e aí, logicamente, como o nome já indica, né, ele é mais maleável. Mas, de toda forma, eles têm a mesma seção. Logicamente, se forem fabricados de forma adequada, eles vão ter a mesma área de cobre, os dois, né? Mesmo um sendo rígido, e aí um filamento só, ele fica bem difícil de dar curva e tal. Ainda é encontrado no mercado, mas na prática a gente só encontra bem mais facilmente e usa mais, principalmente em fios mais grossos, os fios flexíveis. E aí ele fez um experimento, mas o que eu quero focar aqui é que quando a temperatura vai ultrapassando a temperatura padrão, o isolante ele vai começar a derreter. E a gente vai ver aqui o isolante derretendo aos poucos, derretendo. 6 milímetros quadrados é capaz de suportar mais corrente do que um cabo flexível. Ele ficar praticamente totalmente derretido. Falando em temperatura, nós podemos agora verificar um outro item, que seria a capacidade de condução de corrente. Nós já falamos sobre isso. Vocês estão conseguindo ouvir aqui o que ele está falando? Professor, dá para ouvir, mas ele está com um pouquinho de eco. Ah, é? Deixa eu... Isso tem um vídeo aqui no canal, vou deixar um card na tela. Capacidade de condução de corrente do cabo é a corrente máxima que ele pode suportar. Acho que tem que desligar o seu microfone. Ah, bom. Nós já falamos sobre isso em um vídeo aqui no canal, vou deixar um card na tela. Capacidade de condução de corrente de um cabo é a corrente máxima que ele pode suportar sem danificar a isolação. Então eu teria que fazer um comparativo entre dois cabos, por exemplo, em 70 graus, que são os cabos que nós utilizamos no nosso dia a dia, aqueles conhecidos de 750 volts. Então, resumindo, se o meu fio rígido e o meu cabo flexível tiverem a mesma seção nominal e a mesma indicação de temperatura, teoricamente sim, eles devem suportar ao mesmo nível de corrente elétrica. Mas estamos falando em teoria, será que na prática vai funcionar da mesma forma? Vamos para a bancada? Muito bem, pessoal. Como vai ser o nosso teste na nossa máquina de corrente? Eu vou fazer aqui um condutor único, utilizando esses dois tipos de condutores. Eu vou utilizar o fio rígido e o condutor flexível de 6 milímetros quadrados. Nós vamos unir dois pedaços desses condutores com a conexão tradicional. Aproveito para deixar um recado para vocês. Nós vamos testar a eficiência da conexão tradicional de um fio rígido com um cabo flexível e vamos testar também dois tipos de conectores nos nossos próximos vídeos. Serão os conectores de torção e os conectores à mola, unindo também esses dois tipos de condutores. Então não perca os nossos próximos vídeos. Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar bem claro que eu vou fazer duas coisas que a gente não tem muito costume. A primeira é utilizar fio rígido e a segunda é fazer conexão tradicional. Então vou fazer aquilo que eu acredito ser a mais eficiente nesse caso. Vou decapar primeiro esse cabo. Agora eu vou decapar o flexível. O que eu julgo ser mais eficiente aqui nesse caso? Vou trançar o cabo flexível no fio rígido. Dessa forma aqui, ó. Agora, com o auxílio de um alicate universal, vou fazer o aperto, pressionando tanto o alicate aqui, quanto no giro. Mantendo fixo o meu dedo aqui para não girar o condutor flexível. Depois que eu fiz um certo giro aqui, e ele já está bem fixo aqui, o que eu vou fazer? Vou girar essa ponta aqui, ó. Já deixei essa ponta maior de propósito, vou fazer dessa forma aqui. Pressionar. E essa aqui é a conexão que eu julgo ser a mais eficiente nesse caso. É assim que nós vamos fazer o teste dos condutores e dessa conexão na nossa máquina de corrente. Iniciamos nosso teste com uma corrente acima da nominal, para um condutor de 6 milímetros quadrados, que a gente quer fazer um comparativo entre esses condutores. Então, com uma corrente acima de 120 amperes, vamos deixar por um tempo e verificar se nós vamos ter algum dano à isolação, tanto do cabo flexível quanto a do fio rígido. Passado algum tempo, vamos ver se eu tive alguma alteração. Passando essa chave de fenda, eu não tive alteração nem no cabo flexível, nem no fio rígido. Passado mais algum tempo, agora a gente já está notando uma certa diferença na isolação, eu posso mostrar para vocês aqui que eu tenho o mesmo efeito com um alicate. Vou fazer uma pressão maior para ver se eu consigo algum dano na isolação. Consegui o dano igual, tanto no fio rígido quanto no cabo flexível.
Nós podemos notar que, apesar da isolação dos cabos já estar um pouco mais amolecida, eu não consigo ainda nenhum tipo de efeito se eu passar a chave de fenda novamente pela isolação desses dois condutores. Vamos deixar mais algum tempo e verificar o que vai acontecer. Passado um período maior de tempo, nós podemos ver que agora sim, passando a chave de fenda, eu estou danificando as isolações, mas de maneira igual, tanto no fio rígido quanto no cabo flexível. Se eu passar agora a chave de fenda por toda a extensão dos condutores, vou ter também o mesmo tipo de dano, tanto em um condutor quanto no outro. Não houve diferença, então, até agora, de rígido e flexível. Então, agora vamos extrapolar nosso teste, vamos à sobrecarga extrema. Temos a destruição total dos isolantes, da parte isolante dos condutores, tanto do rígido quanto do flexível, muita fumaça. Os dois condutores estão incandescentes, mas a conexão continua. Finalizando nosso teste, vamos cortar agora os condutores, mantendo a conexão, para ver como ela se comportou. Vamos conseguir ver isso mais de perto. Não tem mais nenhuma parte isolante, mas a conexão se manteve firme, mantendo a corrente elétrica durante todo o nosso teste. Então, comprovamos na teoria e também na prática que se dois condutores têm a mesma seção nominal e as mesmas características, eles vão se comportar da mesma maneira. Antes de encerrar esse vídeo, mais um detalhe. Como falamos no início da parte prática, aproveitamos também para testar a conexão tradicional de um fio rígido com um cabo flexível. Nós percebemos que ela suportou muito bem os testes, não houve perda da conexão, mesmo com a destruição total da parte isolante dos condutores. E já que estamos falando de conexão entre condutores rígidos e flexíveis, resolvemos testar também alguns tipos de conectores nos nossos. Bem, pessoal, então vocês viram aí, né, um teste bem legal, né, a gente pretende fazer no nosso laboratório também alguns desses testes, já fazíamos alguns, né, no laboratório, quando, infelizmente, nessa turma de agora não deu para fazer nenhum, mas certamente vocês serão convidados, se quiser, a participar do nosso laboratório quando retornarmos, né, às atividades presenciais. Então, aí vocês viram como como o condutor fica, né, quando ele aquece. Ele começa ali aquecendo, não fica nem visível, mas ele já pegou o alicate, deu um apertinho e já modificou ali o isolante. E depois de um tempo, passou só a chave de fenda em cima, e aí ele já começou a se descolar. Então já está numa temperatura que o PVC não suporta muito provavelmente acima de 70 graus, e já estava começando a amolecer, a derreter. E aí depois, quando o condutor ficou incandescente, né, ali uma temperatura altíssima, ali ele já derreteu, não servia mais de nada, isolante não. Então, se o disjuntor não... Sim, eu envio. Vou enviar aqui o link no chat, né? Vou enviar aqui para vocês agora. Ó, foi esse vídeo aí que eu passei para vocês, se não conseguiu escutar. Sigam esse canal, tem muitos vídeos, vou sempre passando alguns vídeos desse canal para vocês, tem muitos experimentos práticos, somente numa fase dessa que infelizmente a gente não pode fazer o experimento prático, né? Muitos desses experimentos eu estou desenvolvendo com o Ronaldson lá no laboratório, vinha desenvolvendo para a gente fazer nas nossas turmas, né? Mas quando voltarmos às atividades, vocês serão convidados a participar também. Mas é isso aí que eu estou querendo chamar a atenção. Se o disjuntor não atuar nesse momento que o isolante começa aos poucos derreter, ele pode chegar ao extremo de se danificar de forma permanente. E isso a gente não deseja para os nossos condutores. Então, os dispositivos de proteção contra sobrecarga destinam-se a interromper sobrecorrentes antes que elas se tornem perigosas, devido aos seus efeitos térmicos e mecânicos, ou resultam em uma elevação de temperatura prejudicial à isolação, às conexões, às terminações e à circunvizinhança dos condutores. Então, quando eu tenho, por exemplo, aquele circuito lá que estava aquecendo, mais outro circuito que não tem nada a ver com a história, às vezes a temperatura de um influencia na temperatura do outro. Então, isso daí é que tem que a gente considera nos nossos dimensionamentos, né, aquele fator de correção
para o número do circuito, justamente pelos efeitos térmicos que a passagem da corrente nos fios causa. Certo? Então, o dispositivo de proteção ele tem que atuar, não pode ficar esperando, né, o condutor chegar a derreter o isolante e causar um prejuízo maior no futuro. Então, não é exatamente um critério de dimensionamento, mas ele acaba influenciando, de alguma forma, a escolha do condutor, certo? Ele acaba influenciando a escolha do condutor. Então, está descrito lá no capítulo 5.3, em algumas dessas seções aqui, da 5410, e determina que condutores vivos, né, energizados, devem ser protegidos por dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas. Então, a gente identifica o que seria uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga é uma corrente um pouco acima da corrente máxima que aquele condutor suporta. A gente está falando de um condutor de 6 milímetros, né? O cara colocou 124 amperes, 120 e poucos amperes, B1 monofásico, 6 milímetros, 41 amperes. E estava sendo colocado ali, aliás, 41. Estava sendo colocado ali mais de 100 amperes, né? Então, a princípio, às vezes muitas pessoas pensam que chegou em 42 e o condutor está derretendo. Mas não, ele suporta. O problema é a duração dessa corrente. Se passar 2, 3 horas o condutor acima de 41 amperes, com 42, 43, 44, aí sim ele vai se danificar, vai começar a derreter, vai começar a causar algum problema. Então, mas como no experimento a gente viu, né, às vezes passa ali 80, 100 amperes, mais 2, 3 segundos, acaba que nem muda, o fio nem se danifica. Então, o disjuntor tem que, às vezes, entender e ter funcionamentos diferentes para cada situação, para que ele não seja tão rígido ao ponto de abrir. Chegou em 41,5, ele vai e abre já. Às vezes é uma sobrecarga momentânea. Isso pode ocorrer e não causar nenhum dano à isolação. Então, é isso que o nosso disjuntor ele é preparado para funcionar dessa forma. Então, aqui, ó, seccionamento automático é isso, né? Sem ninguém ligar ou desligar, os dispositivos de proteção devem abrir o circuito de forma automática, devem se sensibilizar às correntes que estão passando ali e abrir o circuito de forma automática. Deve ser coordenado com a proteção contra curtos-circuitos. Então, qual a grande diferença entre sobrecargas e curtos circuitos? Sobrecarga é a ultrapassagem ali de alguns amperes ou algumas dezenas de amperes, às vezes até, do que a corrente nominal. Então, a corrente nominal do disjuntor era de 40 e está passando ali 45, 50, 60 amperes. Então, essa daí é uma corrente de sobrecarga, certo? Já uma corrente de curto-circuito é uma corrente de centenas de amperes já. É um valor bem mais elevado, é o suficiente para fazer o fio incandescer, como foi mostrado no experimento. Ali já era uma corrente de centenas de amperes, uma corrente extremamente elevada, e se não for eliminada ali em curto espaço de tempo, pode até causar um incêndio, né? Você vê como a temperatura ficou tão alta que ficou incandescente ali o condutor. Se ele entra em contato com enfim, ele acaba derretendo tudo que ele encosta, né? Então, se acaba entrando em contato com alguma parte, algum tecido, um sofá, qualquer parte inflamável, né? Acaba pegando fogo ali, talvez sendo o início de um incêndio, certo? Ali a tomada de um ar-condicionado, enfim, internamente é um ar-condicionado, qualquer coisa nesse sentido, ele acaba sendo o princípio de incêndio em curto-circuito, certo? As correntes são elevadíssimas e temperaturas bem elevadas também. Então, tem que ter uma
um momento adequado para cada coisa. Então, ele deve ser suficientemente, vamos dizer assim, sensível a curto-circuitos, então tem que abrir de forma instantânea, não pode permitir uma fração de segundos ou alguns segundos em condição de curto-circuito, mas tem que também entender que sobrecargas às vezes acontecem, são momentâneas, né? Alguns segundinhos só, alguns minutos, com a corrente um pouquinho acima, então tem que haver uma coordenação entre a sobrecarga em si, a proteção contra a sobrecarga e a proteção contra o curto-circuito. E seletividade é o seguinte, se eu estou lá com o meu disjuntor geral, aquele que está interligado lá com a distribuidora equatorial, e o disjuntor interno da casa, o que acontece? Se eu tenho vários disjuntores internos e um só geral, lá na entrada, né? E aí, se ocorre um defeito na iluminação do banheiro, não deve ser acionado o disjuntor geral da equatorial, deve ser acionado só esse disjuntor interno do circuito da iluminação que o banheiro está incluso ali. Certo? Não deve desligar a sua geladeira, não deve desligar outras tomadas da sua casa. Se tiver mais de um circuito de iluminação, só aquele circuito deve ser extinto. Certo? Então, se eu tenho vários, no caso, mais de um dispositivo, né? Mais de um dispositivo de proteção em série, como é o caso do disjuntor geral e depois o disjuntor parcial interno dentro da casa, quando esse parcial for acionado, o geral não deve ser sensibilizado. Não teria lógica, né? O grande objetivo de eu ter vários circuitos dentro da casa é que, no caso de algum defeito, só aquele circuito que está protegendo aquelas cargas seja acionado. O restante permaneça o funcionamento sem problema nenhum. Certo? Então, essa é a característica de seletividade. Quando tiver um problema no seu quarto, ali em alguma tomada que deu problema, só aquele circuito ali de tomadas vai ser desenergizado. O restante continua em pleno funcionamento. Certo? Essa é a característica de seletividade. E aí a norma 5410, ela disponibiliza essas duas inequações, né? Essas duas desigualdades aqui para a gente cumprir, né? Para a gente cumprir de forma que a gente tenha um bom dimensionamento de disjuntores. Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Aqui no lado direito é mais para os fabricantes dos disjuntores que têm que se preocupar mais com essa característica aqui. No lado esquerdo, somos nós, projetistas, né, que temos que nos preocupar com essa característica. Eu vou explicar aqui do lado esquerdo, depois eu falo do lado direito. Então, essa desigualdade aqui, ela define o quê? Ó? IB é a corrente que vai passar nos meus condutores em amperes, e N é a corrente nominal do meu disjuntor, do meu dispositivo de proteção, certo? E Z é a capacidade de condução do fio. Então, o IZ está nessa tabela aqui, isso aqui é o IZ, certo? A capacidade de condução de corrente dos meus fios. Então, um fio de 6 milímetros, por exemplo. 6 milímetros está aqui. Uma residência B1, né? Monofásico 2. Então, ele suporta 41 amperes. Né? Deixa eu... Cadê aquele desenho aqui? Então, são 41 amperes. Deixa eu botar aqui que vai aparecer. Pronto. Então, aqui, ó, B1 são para residências, monofásico, entra a corrente na fase, sai no neutro, condutores 6 milímetros quadrados. Então, venho aqui, ó, e aqui de cima. Pronto. Esse daqui deu a corrente máxima que ele suporta nessas condições é de 41 amperes. Certo?
Então, supondo que eu tenha ali 35 amperes passando nos meus circuitos, eu vou lá e digo, olha, se tem 35 amperes, o condutor de 4 milímetros ele não suporta, eu vou para o condutor de 6. 35 amperes é o que está passando, o condutor de 6 suporta até 41 amperes. Então, beleza, vamos agora escolher o disjuntor. Aí lá na escolha do disjuntor, eu acho que tem aqui os disjuntores, pronto. Lá na escolha do disjuntor, eu vejo que não tem disjuntor de ampere por ampere, né? Tem algumas distâncias aqui entre um e outro. Mas eu tenho um aqui de 40 amperes. Então, pronto. Eu vou ter uma corrente que vai passar nos meus fios, normalmente, né, de 35, um disjuntor de 40 e o condutor de 6 milímetros que suporta 41. Então, vou substituir aqui, ó. Deixa eu botar a tela cheia aqui também. Então, substituindo aqui, eu vou ter aqui, vou ter 35. Aqui o meu disjuntor de 40. E a corrente máxima que o fio suporta é 41. Pronto, estou respeitando a desigualdade, estou. 35 menor ou igual a 40, 40 menor ou igual a 41, perfeito. Nessa situação aí, se adequou perfeitamente à nossa necessidade. Esses disjuntores que a gente tinha, certo? Esse disjuntor ficou bem no meio aqui, entre a corrente que vai passar no seu circuito e a corrente máxima que o seu fio suporta. Encontrei um disjuntor comercialmente vendido nesse intervalo aí, certo? Agora vamos ver um segundo exemplo. Nesse caso aqui, então, a escolha do disjuntor não influenciou no dimensionamento do fio, né? Não precisou mudar em nada aqui o dimensionamento do fio. Agora vamos para um segundo caso. No segundo caso, eu vou lá no meu sisteminha aqui, e agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho, deixa eu ver. Pronto, agora é o seguinte, eu tenho um circuito que passa por ele 22 amperes, certo? 22 amperes. É o normal por ele, 22. Então, eu vou aqui, vou procurar esse de 22, o que suporta 22. Então, estou lá dentro do eletroduto, circuito monofásico, e vou lá para o 22, o primeiro que suporta 22, esse aqui não, pronto. Esse daqui dá 24. Então, o condutor que eu vou escolher é de 2,5 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados, certo? Então, eu tenho 22 amperes e tenho 24, o condutor de 2,5 suporta 24. Vamos atrás de um disjuntor que esteja entre o 22 e o 24. E aí eu vou atrás desse disjuntor lá no mercado, na loja de material de construção, e aqui estão os disjuntores disponíveis. Entre 22 e 24, não tem nenhum. Eu tenho de 20 e tenho de 25. E aí? Qual dos dois vocês vão escolher agora? Qual dos dois eu devo escolher? Se eu escolher o de 20, o que, é que vai acontecer? O que, é que Vai ficar acontecer? disparando o disjuntor. Então, aqui o que, é que eu tenho? Eu tenho nessa situação um de 22 aqui, né? Eu calculei lá pela minha potência e tal. 22. E aqui o que ele suporta no máximo é 24. Eita. Às vezes ele dá esse bug aqui. Mas enfim, aqui é 22 e aqui é 24. Aqui no meio eu não tenho disjuntor de 23. Não tem como ligar para a loja lá, para Siemens aqui. Siemens, constrói um disjuntor de 23 porque estou querendo fazer uma... Não, eles não vão dar nem ouvido para vocês. Então tem o de 20 e o de 25.
Se eu coloco de 20 aqui, o que acontece? Minha colega comentou aí, se eu botar o de 20, ele vai ficar abrindo constantemente. Ele vai ficar abrindo aqui, porque eu vou normalmente passar 22 amperes nesse circuito. Então, vou ligar ali meu chuveiro, ou vou ligar, qualquer que seja o equipamento que eu tenho ali, na hora que eu ligar, puf, o disjuntor abre. Então, isso não é desejável. Em situações normais, vocês já conviveram com isso em algum momento, ligou ali algumas lâmpadas do seu computador, a geladeira, o freezer, papai, o disjuntor vai e abre. Isso daí não é desejável. Tem que fazer uma revisão do circuito e ver o que está acontecendo, se não foi dimensionado para aquilo, se houve uma expansão que antes não estava prevista, e readequar o seu sistema, certo? Então, colocar um disjuntor menor não vai adiantar. Mas se eu vou lá e coloco o disjuntor próximo, né? O de 20, vou lá e coloco o de 25. O que vai acontecer aqui? Eu não vou colocar isso. Tem borracha aqui, esse negócio. Tem borracha. Vou lá e vou colocar o de 25. Aí, quando eu coloco lá o de 25, o que vai acontecer aqui quando eu coloco o de 25? O disjuntor vai abrir quando tiver os 22. Não vai abrir não, né? Porque tem 25 aqui, ele suporta 25, então não ultrapassando os 25, o disjuntor não abre quando chegar nos 22. Mas em contrapartida, se em algum momento você não der muita sorte e acabar que houver uma sobrecarga aqui nos 22 e não passa mais 22, vai passar agora 24,5. Se eu ficar entre aqui essas duas correntes, em algum momento, entre 24 e 25, o de 25 vai pensar que não está acontecendo nada e o condutor vai começar a ultrapassar a corrente dele aqui, ele já começa a ficar, que nem vocês viram no vídeo, né? Já começa a ficar molinho ali o PVC. Ele começa a ficar molinho, e quanto mais tempo, mais molinho ele vai ficando, e aí qualquer coisinha ele vai e derrete aquele isolante de PVC, certo? Então, mesmo aqui, mesmo sendo uma diferença bem pequena, né? Mas vai ter uma área de sombreamento aqui que o meu disjuntor não vai ficar vendo, vai ter 1 ampere só, né, de sombreamento, em que o disjuntor de 25 não vai estar vendo o perigo que o condutor, que suporta até 24, vai estar sofrendo, certo? Então, essa desigualdade aqui não vai estar sendo verdadeira nessa escolha. E qual a solução agora, professor? Eu disse aí que não posso pegar nem o de 20, nem o de 25, porque o de 20 vai ficar abrindo direto, e o de 25 pode ser que haja uma coincidência e acabe danificando o fio, porque o 25 é maior que o 24, né? Qual a solução que a gente vai fazer agora? Vou mandar fazer um disjuntor de 23, será que é isso? Vou ligar lá para o fabricante, rapaz, olha, passa aí uns 5 disjuntor de 23, porque é o que eu estou precisando agora. Não. A solução vai ser a seguinte: a solução é a gente voltar lá para os condutores que estão disponíveis e eu não vou mais pegar o condutor de 25. Cadê? Aliás, o condutor de 24. Eu não vou mais pegar aqui esse condutor aqui, por não existir um disjuntor. Aqui, B1, fase neutra, monofásico. Mesmo sabendo que vai passar só 22, o de 24 daria conta, mas como não tem um disjuntor entre 22 e 24, eu acabo vindo para o próximo, que suporta 32 amperes, e é o condutor de 4 milímetros quadrados. Certo? Então, como eu disse, a escolha do dispositivo de proteção, ela não é necessariamente um critério de dimensionamento, mas essa escolha acaba, às vezes, quando eu não tenho um dispositivo de proteção bem no meio ali, entre o IZ e a corrente, que é essa corrente aqui, né? E a corrente que normalmente passa pelos fios, quando não há um disjuntor entre eles, eu acabo sendo obrigado a pegar um condutor mais grosso, de forma que agora sim, se eu tenho 22 e 32, agora sim, deixa eu sair aqui, entre 22 e 32 agora eu estou aqui, né? Agora eu tenho aqui, ó, 22
eu tenho 22 aqui e 32 aqui. Agora sim eu vou encontrar um IN. Aí eu vou lá na minha tabelinha, no meu fabricante, entre 22 e 32, ó, eu tenho aqui o 25 e tenho inclusive o próprio 32, né? Que não é um menor igual, então pode ser 25 ou 32 aqui, você que sabe. O que eu recomendo, né? Uso maior. Vamos usar o fio ao extremo aqui. Não vou comprar um de 25 desnecessariamente. Eu posso comprar um de 32, o preço, quando é próximo assim, é o mesmo, geralmente. Muda, talvez, alguns centavos de um para o outro, se não forem iguais. Eu vou e compro de 32, porque aí, mesmo sendo 22, você está liberado para fazer alguma expansão em algum momento e utilizar até 32 amperes. O seu fio comporta isso, porque não deixá-lo dimensionado até o limite, né? Então, vamos falar o de 32 aqui e já iguala, né? Fiquei aqui igual, fiquei aqui no igual e aqui no maior, né? Então, deu 22 é maior que 32, que é igual aqui aos 32 da corrente máxima que suporta o fio, né? Então, aqui, ó, IN, que é o do meio, né? Não deve ser inferior a IB, pois assim haveria atuação indevida do dispositivo de proteção. Então, se eu colocasse um disjuntor de 20 amperes, ele ia ficar abrindo constantemente, o cara lá no meio do banho, o disjuntor abria. Ou você lá, enfim, botou um monte de carne para congelar, quando foi dormir, o disjuntor abriu, chegou no outro dia, estava tudo estragado. Então, a corrente do disjuntor nunca vai poder ser menor que a corrente de projeto, a corrente que normalmente vai passar no seu circuito, né? Da mesma forma que o IN não deve ser superior ao IZ. Eu não posso colocar aqui no meu IZ um disjuntor maior do que a capacidade máxima do meu fio, pois assim o disjuntor ficaria sobrecarregando os condutores fora do funcionamento do circuito. Então, estaria ligado lá ao meu equipamento e poderia chegar a um determinado ponto que eu ficasse aqui com a corrente acima da máxima suportada e mesmo assim o disjuntor estaria cego a isso, estaria pensando tudo ocorrendo normalmente, né? Já essa outra desigualdade aqui significa o quê? O I2 é a corrente de atuação do meu disjuntor, certo? É a corrente aqui, a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão para fusíveis. Então, o disjuntor, ele tem que atuar até 45% dessa corrente aqui. Ele não pode atuar depois disso, não. Senão, aí, como eu mostrei para vocês naquele vídeo, né, que vocês viram, esse fio de 32 milímetros, de 32 amperes, que suporta 32 amperes, ele vai suportar 33, 34, uma fração de tempo ali, alguns minutos, meia hora talvez. Agora ele não vai suportar isso daí indefinidamente, e quanto maior a corrente, menos tempo ele suporta, né? Então, tem essa preocupação aí. Então, a corrente de atuação do disjuntor, ela não pode ser, ela tem que ser menor ou igual a 45% da capacidade do condutor. Então, aqui você tem 32 amperes e você colocou um disjuntor de 32, o fabricante tem que me garantir que esse disjuntor vai atuar aqui em 32 vezes 1,45. Então, chegar em 46 amperes e meio, ele abre. 40, abre aquela corrente de atuação dele, certo? Mesmo sendo de 32, ele não é obrigado a atuar aos 32. Mas chegou nos 40 e... quanto aqui? Chegou nos 46,4, aí ele atua, certo? Ele tem que atuar nesse intervalo aqui, no máximo, a 45%. Certo? Deve atuar no máximo em 45% aqui dentro de uma hora, né? Essa daqui é a capacidade de sobrecarga dele. Agora, passou disso daí, ele atua de forma imediata, né?
Aqui são as formas que os disjuntores são construídos, né? A forma construtiva dos disjuntores, onde a gente tem duas formas de disparo no disjuntor. Tem o disparo térmico e o disparo eletromagnético, tanto que eles são conhecidos como termomagnéticos, os disjuntores. Então, acho que tem até o nome dele aqui, ó. Acho que aqui não acabou não vindo termomagnético, mas enfim. Esses daqui são disjuntores termomagnéticos. E internamente ao disjuntor, ele tem dois tipos de disparos. Um térmico, e como é que funciona o térmico aqui? Tem esse metal aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês verem melhor. Esse metalzinho aqui, ó, esse daqui, ele tem um fio que passa no circuito, ele é enrolado aqui nele. E aí, quando vai passando a corrente, como eu tenho um fio aqui passando enrolado nesse metal, ele acaba aquecendo esse metal. Só que esse metal é feito com dois metais diferentes, ele é um bimetal, com coeficientes de dilatação diferentes. Então, quando a gente tem um metal e aquece o metal, ele tende a dilatar. Mas aí eu tenho, dependendo do tipo de metal, uns que dilatam mais, outros que dilatam menos. Certo? E aqui, nesse caso, eu vou ter dois metais coladinhos um do lado do outro, com um dilatando mais do que o outro. De forma que quando ele começa a aquecer, ó, ele dá uma dobradinha assim, ó, dá uma envergadinha, porque um está dilatando mais, um está crescendo mais do que o outro. Então ele vai dar uma entortada, esse bimetal, e essa entortada é suficiente para empurrar aqui um dispositivo disparador. Ele vai sair da posição estática dele aqui, vai dar uma empurradinha e, puf, na hora que ele encosta aqui, o disjuntor vai e desarma, certo? Agora, para aquecer isso daqui, demora alguns minutos, não é instantâneo, principalmente se a corrente for bem próxima à corrente nominal. Então, esse aquecimento é aos poucos, e aí aos poucos ele vai dilatando, até que vai, e chega lá, certo? Chega lá do outro lado. Então, é algo um pouco demorado essa atuação do ferromagnético, da parte térmica, propositalmente, por considerar que tem alguns equipamentos que, por alguns instantes, demandam uma corrente um pouco mais alta, mas depois eles relaxam aqui e continuam seu funcionamento, certo? E aqui não, aqui já é o disparo eletromagnético, é um disparo instantâneo, certo? Aqui é como se eu tivesse um transformador. Um transformador, ele tem um núcleo magnético, como se fosse um ímã, um eletroímã, né? Um eletroímã aqui, e passa a corrente do circuito por essa bobina. E aí, quando eu tenho um eletroímã, quando a corrente é alta o suficiente, uma grande corrente, ele vai atrair, esse ímã vai atrair esse metal que está solto aqui, né? Essa parte metálica. Então, isso daqui, ó, essa parte metálica que está solta, está presinha aqui, está afastada, né, presa por essa mola, vai ser atraída para cá, pelo eletroímã, vai ser puxada para cá, e no momento que há essa puxada forte aqui, o disjuntor abre de forma instantânea, certo? Então, tem essas duas formas de disparo, uma que é pela energização aqui de um eletroímã, e a outra pelo aquecimento de um bimetálico, de um metal feito por dois tipos de metais diferentes que dilatam de formas diferentes um do outro. Então, esse disparo aqui térmico é para sobrecargas e o disparo magnético para curtos-circuitos. Então, cada um tem sua funcionalidade própria, né? E aqui o gráfico, né, de disparo de um disjuntor tradicional. Aqui tem, geralmente você vai encontrar no mercado dois tipos de disjuntores. Eu até botei aqui a foto dos dois, ó. Até na própria, se você olhar no quadro de disjuntores daí da sua casa,
Depois dê uma olhadinha lá. Além da corrente, você vai observar uma letra, né? Pode ver lá que tem uma letrinha. Geralmente um B ou um C. Vai ver lá, tem C10, C15, não, C15 não, C10, C20, C16, ou B6, B10, B20, B25. Pode ver que tem duas letrinhas. Lá tem uma letrinha e um número, né? No seu disjuntor. Eu tenho até uma foto no meu quadro aqui em casa e mostro para vocês. Agora na sua casa você também vai ver. Então, geralmente, em residência, a gente vai encontrar os disjuntores do tipo B e C, certo? Vou mostrar aqui para vocês as diferenças. Os disparos do tipo B vão seguir essa curvinha aqui, que é comum, né, aos dois, e depois ele vai descer aqui, ó. Esse aqui é o B. Então, o B vai seguir esse caminho aqui. Eu estou descendo aqui com o meu negocinho vermelho. Depois desce para cá. Esse aqui é o caminho do disparo B. Já o disparo do C é esse aqui. Ó. Deixa eu parar aqui. Já o disparo C é esse aqui. Vou fazer com marca-texto, mas é melhor marca-texto. Ele vem por aqui assim, o C, aí passa direto por aqui e depois desce. Esse aqui é o C e o B vinha até aqui comum, depois descia já no B aqui. Aí vamos explicar aqui como é que interpreta esse gráfico, né? Como é que a gente vai interpretar esse gráfico? Aqui eu tenho a corrente nominal do disjuntor. Então, se é um disjuntor de... Isso daqui é a quantidade de vezes dessa corrente nominal. Certo? Então, aqui é uma vez a corrente nominal, uma vez e meia, ou seja, 50% acima da corrente nominal. Aqui, 3 vezes, então, se é um disjuntor de 10, eu estou com 30 amperes aqui. Se é um disjuntor de 30, eu estou com 90 amperes aqui. Certo? Então, aqui é a quantidade de vezes, esse número vezes a corrente nominal do disjuntor. E aqui é em segundos, né? Aqui está em escala logarítmica. Os segundos aqui com 0,01 segundo até 20 segundos aqui. E depois aqui tem 1 minuto, aqui nesse ponto mais ou menos, e aqui eu tenho 60 minutos. 1 hora, certo? Então, vamos lá. Então, se eu pego um disjuntor de 10 amperes, então, estou aqui, 1 vezes 10, aqui é 10, né? Aqui é 15, 30, 40, 50, 60, aqui 100 amperes, 300 amperes aqui. Então, o disjuntor de 10 amperes, se a corrente chegar em 10 no meu circuito, ele não encontra com a curva de disparo em nenhum momento. Se tiver em 10, não encontra. Na verdade, se tiver em 11, eu acho que ele ainda não vai encontrar ainda muita curva, não. Ele vai ficar num limiar aqui, que a curva de disparo só começa, aqui como é escala logarítmica, né? Mas deve começar só por aqui, assim, que deve ser uns 11 mesmo. Já entortei aqui minha reta, mas está subindo. Só aqui começa a minha curva de disparo, né? O encontro da duração, da quantidade de corrente com a duração. E essa duração é de 60 minutos. Agora, se eu chego aqui a 50%, ou seja, se eu tenho um disjuntor de 10 e estou com 15 amperes, o que ele vai se encontrar onde? Ele vai se encontrar aqui, ó, em aproximadamente 1 minuto para ele abrir. Então, nesse ponto aqui, ele está aproximadamente em 1 minuto para ele abrir, certo? Então, se eu boto num disjuntor de 10, 15 amperes, ele vai abrir, mas só que vai esperar toda essa parte, deixa eu apagar aqui, toda essa parte aqui, ó, todo esse trecho, que ele vem com esse decaimento aqui exponencial, ó, todo esse trecho de descida aqui, é a chamada parte temporizada, é o térmico que atua aqui, não é aquele magnético. Então, aqui ele tem o disjuntor, naturalmente, ele é feito para não abrir de imediato. Então, em 50% da corrente, ele tem 1 minuto de espera ali. Ele fica esperando por 1 minuto até a corrente voltar ao normal.
E quanto maior for essa corrente, menor esse tempo de espera também, né? Então, aqui tem de 1,5 a 3, vamos dizer que seja 2, esteja por aqui, né? O 2, vamos dizer que seja aqui o 2. Então, supondo que o 2 seja aqui, ele vai esperar aqui uns... Aqui deve ser o quê? Como é logarítmico, né? Deve ser uns 10 amperes aqui, uns 10 segundos, né? Então, ele acaba esperando uns 10 segundos em 2 amperes, em 20 amperes, o disjuntor de 10, ou seja, duas vezes a corrente nominal, aqui tem um 2, duas vezes a corrente nominal, o disjuntor espera aqui uns 10 segundos para abrir. Aqui sejam uns 10 segundos, mais ou menos, para ele abrir, certo? Se for em 30, agora no 30 aqui, não tem como dar um zoom aqui, mas no 3 vezes ele já chega nessa carga, nessa reta, né? E nessa reta aqui é um disparo praticamente instantâneo. A partir do 3 até aqui o 5, 6, mais ou menos, os disjuntores do tipo B, nessa faixa aqui, a partir de 3 vezes a corrente nominal, ele já dispara em uma fração de segundo aqui. Eu já encontro aqui embaixo, 0,01 segundo. Então, ele não tem muita tolerância a variações de corrente. Chegou em 3 vezes a corrente nominal, o disjuntor de 10 chegou em 30, ele já abre instantâneo os disjuntores do tipo B, certo? Agora, o disjuntor do tipo C, ele desce mais aqui essa curva, só vem para um instantâneo lá para 5 vezes. O disjuntor do tipo C, esse daqui. O disjuntor do tipo C, ele só vai para o instantâneo lá para valores de 5 vezes a 10 vezes aqui a corrente nominal. Então, ele dá uma folga maior para sobrecargas. Então, ele só vai abrir o disjuntor, efetivamente, de forma rápida, né? Quando for ultrapassado aqui os 50 amperes, o disjuntor de 10, né? Então, ele vai ter 5 vezes a corrente nominal para entrar no disparo rápido. Senão, ele vai temporizar esse disparo. Um pouquinho antes, ainda chega aqui nos 2 segundos para abrir, alguma coisa próximo a isso, ó, 2 segundos aqui. Então, essa daqui são os dois tipos de disjuntores. O B, ele tem menor tolerância à sobrecarga e o C tem uma tolerância maior à sobrecarga. E quais são os equipamentos que, naturalmente, têm essa questão de sobrecarga? Vocês já ouviram, às vezes, o barulhinho do ar-condicionado. Você está aqui na sala e ouve o ar-condicionado funcionando, a parte externa dele, do motor, né, o que resfria, achei que faz... Fica ligando ali naqueles segundos que a parte externa do ar-condicionado está em funcionamento, ele está demandando uma maior quantidade de corrente, certo? Que o motor está efetivamente ligado ali, ele está demandando uma quantidade maior de energia para funcionar. O mesmo ocorre com todos os tipos de motores, na verdade, onde você vê um motor, para dar partida no motor, para ele sair da inércia, ele demanda uma grande quantidade de corrente. Então, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, eles são o comportamento natural, ele está aqui meio funcionando, ligou, dá aquele pico, depois que está em funcionamento, ele vai e cai a corrente, mas sempre tem um pico maior no início da partida desses equipamentos. O que não ocorre em cargas como lâmpadas, incandescentes, chuveiros. E você ligou, ele começa ali, não tem um pico para depois voltar, né? Tá no zero, liguei, tem aquele pico, depois desce de novo, fica naquele valor mediano. A ligação de lâmpadas incandescentes, chuveiros, aquecedores elétricos, não tem essa característica. Certo? Por isso que eles não precisam de ter essa tolerância. Então, geralmente, para circuitos de cozinha, para circuitos de iluminação, utiliza-se curva C. E para circuito de chuveiro,
circuito de forno elétrico, eu utilizo circuito, um disjuntor de curva B, certo? Então, mesmo ambos tendo a mesma característica, né, aqui a mesma corrente, aqui os disjuntores da Siemens, eu tenho um disjuntor de 10 amperes B e tenho um disjuntor dos mesmos 10 amperes C. Esse aqui é o B, esse aqui é o C. Ele aqui ainda informou, disparo em curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Disparo em curto-circuito é aquele disparo instantâneo, né? A corrente alcançou de 5 a 10 vezes, ele abre instantaneamente, certo? Em 5 a 10 vezes, ele tem uma tolerância maior da corrente nominal. Ambos, se eu tiver 1,5 amperes, ambos vão disparar, só que não instantaneamente. 1,5 vezes a corrente nominal, ambos vão disparar, mas não instantaneamente. Vai ter uma contagem do tempo. Agora, se eu alcançar aqui 3,5 vezes a corrente nominal, então um disjuntor de 10 amperes, um circuito de 10 amperes, se ele alcançar 35 amperes e tiver um disjuntor de curva B, ele abre instantâneo. Esse aqui não. 35 amperes, ou seja, 3,5 vezes, não alcançou a 5 vezes aqui a corrente nominal, então ele ainda vai esperar um tempo, vai contar ali alguns segundos, talvez até alguns minutos, dependendo da curva, das características dele. Né? Depois, mostrem aí, digam aí depois quais são, se vocês têm na casa de vocês, disjuntores tipo C, B, ou só C, ou só B. Disjuntores de curva, tem disjuntor de curva A também, é mais difícil de ser encontrado, mas ele tem uma tolerância menor ainda do que o de curva B, certo? A tolerância dele é menor ainda do que o de curva B. Geralmente 1,5 a 3, ele já está abrindo já. Bem, pessoal, eu acho que por hoje já foi muito assunto aqui para vocês, essa parte de... Na próxima aula, amanhã, eu continuo falando de proteção, certo? E vamos falar de outro dispositivo, falamos de disjuntores hoje, dos dois tipos de disjuntores, duas curvas, né, B e C. Quero que vocês olhem na casa de vocês e me digam amanhã se teve a letrinha C ou B lá no de vocês, ou A também, pode ser que tenham A ainda, mas são os mais comuns, B ou C. E me digam as correntes também dos disjuntores de vocês aí, para a gente já dar uma analisada como é que está a distribuição desse circuito da casa de vocês, né? Essa desigualdade tem que ser cumprida, né? Sempre essa aqui é a mais importante, essa daqui da esquerda, sempre seguindo essa ordem essa sequência, né? A corrente IB como sendo a corrente que normalmente é passada no seu circuito, e N, a corrente do disjuntor nominal dele, e Z, a corrente máxima, capacidade máxima de condução daquele fio que você escolheu. Certo? Tem que ter essa sequência aí. E amanhã a gente vai falar de outro dispositivo de proteção, que é obrigatório também na norma, que é ele protege contra contatos indiretos. Né? O que é o contato indireto? É quando alguém encosta no fio não, encosta na carcaça de um equipamento, está lá o celular carregando, está segurando o carregador do celular, ou está lá o notebook na tomada, está pegando no teclado, a máquina de lavar está lá funcionando e você acaba encostando a terra na máquina de lavar. Então, pode haver e ter um defeito interno nesse equipamento e a fase está energizando a carcaça desse equipamento. Então, se você vai lá e encosta, é como se você encostasse na fase de forma indireta. E aí pode tomar um choque. E uma das formas de proteger é com o aterramento elétrico, certo? E a gente vai tratar aí sobre a parte de aterramento. Então, definições, os tipos de aterramento, o uso, né, do aterramento aqui. Ó. Então, o camarada encostou aqui no motor, a carcaça do motor estava aterrada. Então, a corrente vai ser drenada
pelo caminho mais fácil a sua passagem, né? Então, ela está sendo drenada aqui para a terra. Aqui, como só tem seu corpo para a corrente drenar, então ela vai dar um jeito, mesmo você estando calçado, enfim, ela vai acabar tentando ser drenada para a terra de alguma forma. Se você tiver de pé descalço, com o chão molhado, aí você está facilitando o caminho dessa corrente, né? E aí a corrente vai passar pelo seu corpo aqui. Dessa forma aqui, um bom aterramento, uma resistência a aterramento bem baixa, praticamente não passa nada pelo seu corpo. E além disso, quando a corrente é drenada para a terra de forma eficiente, o disjuntor percebe que há uma elevação em uma das fases aqui, que é a fase defeituosa, e o próprio disjuntor desarma. Certo? E aí o disjuntor acaba desarmando o circuito e desenergizando, protegendo qualquer pessoa que esteja ali por perto. Certo? Então, vamos falar sobre aterramento na próxima aula de amanhã. Então, olhe os disjuntores aí da casa de vocês, amanhã trago essas informações, quantidade, corrente e se são do tipo B ou C. Se todos forem B, são esses daqui que desarmam rapidinho. Qualquer coisinha já está desarmando. Se for do tipo C, são aqueles que são mais pacientes, vamos dizer assim. Eles disparam de forma instantânea, só com uma corrente bem mais elevada, de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Ok? Vou fazer aqui o upload das últimas aulas. Acho que já botei das duas, né? Vou fazer só da outra. O filtro aqui de caso dá choque. Se eu for encher a garrafinha descalço. Então, tem que ter cuidado aí com... Provavelmente deve estar tendo algum mau contato, algum defeito, fase e a carcaça do equipamento, certo? Se colocar simplesmente o aterramento, o disjuntor que vai abrir. Então, tem que mandar para, preferencialmente, quando tiver um tempinho, fazer uma manutenção e ter cuidado, né? Porque se tomar um choque aí, mais uma região molhada, é bem perigoso esse choque. Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço aqui a presença de todos e até amanhã. Tchau, tchau.